E o avanço da vacinação influencia na taxa de leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid-19. Nos últimos 10 dias, as internações causadas pela doença diminuíram em 98% dos hospitais privados de São Paulo. O levantamento foi divulgado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Francisco Balestrin, médico e presidente do Sindiosp. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à CNN. Eu já queria falar sobre esses dados de oscilação até de infecções por Covid-19. Seja em tendência de alta ou em tendência de queda, a gente sempre mantém a tendência de queda de internações nesse momento. Isso é um resultado direto, indiscutível, incondicional da campanha de vacinação, não é, doutor? Bom dia para vocês também. E acho que, de alguma forma, você já respondeu, né? É claro, porque quando nós temos a vacinação, a gente, de alguma forma, define um padrão de proteção, primeiro individual e depois comunitário, de forma que, primeiro, você diminui a incidência da doença nas pessoas e depois, com o tempo, quanto mais pessoas tiver vacinadas, você vai conseguir ter uma efetividade coletiva maior e, consequentemente, você vai ter todos os efeitos de uma vacinação que, de alguma forma, se presta para diminuir o número de casos, diminuir as hospitalizações e, mais do que diminuir as hospitalizações, quando elas acontecerem, que elas sejam hospitalizações menos graves, ou seja, diminuindo o número de leitos de UTI, da gravidez graves e, consequentemente, também a mortalidade. É isso mesmo. A vacinação ela é fundamental nesse processo, não só no nosso país, como no mundo inteiro, vem se comprovando como tal. Doutor Balestrin, bom dia. E como o senhor avalia a questão dos jovens? A Fiocruz divulgou recentemente, nessa semana, um estudo mostrando que realmente ainda é alta a taxa de internação de jovens por Covid-19. Como que está isso hoje também em São Paulo e qual a gravidade desses casos? Bom dia, Daniel. Exatamente isso. A gente vem fazendo essa pesquisa desde o ano passado. Então, nós conseguimos ter um histórico que indica para nós que nós tivemos vários momentos distintos nesse processo como um todo. Inicialmente, o maior número de internações de idosos, o maior número de internações em UTI, depois nós tivemos aquelas grandes crises e, atualmente, exatamente com o aceleramento desse processo de vacinação, nós temos que os idosos praticamente estão todos vacinados, e mais do que estarem todos vacinados, os idosos, eles ainda mantêm todas as medidas de higiene profilática, ou seja, utilização de máscaras, eles fazem todo um processo de afastamento social, muitos deles ainda estão em casas, enquanto que aqueles que são mais jovens, ou precisam sair para trabalhar, sair para suas atividades sociais, ou até, de alguma forma, exorbitam, às vezes, achando que a pandemia ela ainda pode ser minimizada. Então, esse fato faz com que o número atual de casos, de incidência de casos novos, ocorra exatamente na faixa etária dos mais jovens. E mais do que isso, claro, como reflexo, nós temos as internações dentro dos hospitais, também uma faixa etária abaixo de 50 anos de idade, que é jovem. Doutor, a gente lá no meio da pandemia ou nos momentos mais difíceis da pandemia, nós falamos sobre a escassez ou a exaustão dos recursos humanos. Falamos sobre os profissionais de saúde que enfrentavam os piores momentos possíveis dessa pandemia, muitos além das mortes, né, de profissionais de saúde, muitos com problemas de cansaço mental, cansaço físico. Qual é a situação nesse momento? Eu tenho certeza que esse número de diminuição de internações traz alívio. Queria uma avaliação do senhor nesse momento dos profissionais de saúde. Qual é a situação dos hospitais? Esse é um elemento crítico muito importante, porque é claro que não adianta você ter tecnologia, não adianta você ter equipamentos, não adianta você ter material. E todos vocês se lembram que alguns meses atrás nós tínhamos falta de equipamentos, tínhamos falta de medicamentos exatamente para intubação. Todos esses elementos, somados exatamente ao número cada vez maior de casos, fez com que os profissionais de saúde, extremamente dedicados ao processo de atendimento dos pacientes com Covid, tivessem, assim,
um ritmo de trabalho exacerbado, seja do ponto de vista de atendimento, seja do ponto de vista do dia a dia, e também, claro, essas pessoas, elas têm famílias, elas se locomovem, então o processo total ao que o profissional de saúde ele foi submetido é muito maior, muitas vezes, do que aquele do cidadão comum que não está envolvido no tratamento. Você tem razão, vários casos de burnout, que é exatamente as pessoas que chegam num momento de estresse enorme pela questão do seu próprio trabalho, e no caso específico o atendimento na Covid, e muitas delas tiveram que ser afastadas. Claro, e você também de alguma forma já sinalizou isso, com o processo onde nós tivemos, nesses últimos meses, uma melhoria desse quadro, essas pessoas todas conseguiram se recolocar do ponto de vista profissional, e mais do que isso, é importante dizer que todas as instituições de saúde, privadas e públicas também, elas de alguma forma se preocuparam e muito com a saúde mental dos seus profissionais, sendo que este fato é um dos fatos que fez com que muitas das instituições conseguissem recuperar mais rapidamente seus profissionais. Ou seja, as instituições também tiveram um amplo trabalho no sentido de recuperação psicológica dos seus profissionais. Dr. Francisco Balestrin, muito obrigado pela entrevista neste sábado aqui na CNN. Estou à sua disposição e vamos torcer para que cada vez mais a gente tenha um momento positivo como esse. É isso, dedos cruzados. Obrigado, doutor.